Parte 4. Ainz já havia atravessado esse corredor algumas vezes antes como Momon, e então ele passou pela sala do chefe da guilda, embora não tenha entrado. Em vez disso, ele foi levado para a sala ao lado daquela, uma sala usada para entreter e receber os convidados. Um homem de constituição forte saiu para encontrá-lo, o chefe de guilda, Pluton Ainzak. Ainz o encontrou como Momon várias vezes antes. Esse homem, inclusive, o havia arrastado para dentro de estabelecimentos adultos no passado, quando ele ainda era Momon. No entanto, essa foi a primeira vez que ele encontrou o homem como o rei feiticeiro Aizongom. Sendo assim, Ainz tinha que ter cuidado com suas ações e palavras aqui. É Vossa Majestade, o Rei Feiticeiro. Como um cidadão deste país, nada poderia me agradar mais do que recebê-lo dentro de minha humilde morada. Por favor, entre-se, e embora este lugar seja sujo, eu lhe ofereço um assento, se isso lhe agradar. Ainz então sentou-se no local onde Ainzak havia indicado. Fif ficou atrás de Ainz. 3 dos anjos seguiram Ainz para dentro da sala. O resto permaneceu fora, aguardando ordens. Por direito, eu deveria ter sido aquele que foi até você, mas estou profundamente grato que o senhor veio até aqui para me ver. Ainzak se curvou e inclinou a cabeça profundamente. Ainz sorriu amargamente ao ver Ainzak fazendo esse ato. Isso era completamente diferente de como ele se comportava com Momon. Sua voz gentil estava tingida de respeito, mas tudo isso era apenas uma fachada. Ainz não pôde deixar de sorrir depois de perceber que tudo isso era apenas uma tática profissional de trabalho. Mas é claro, seu rosto esquelético não mudou sua expressão. Ainz olhou para a outra porta da sala, que não era a de entrada. Aquela porta levava à sala do chefe de guilda. Era provável que eles conversariam lá se a persona de Momon estivesse aqui. O fato de o chefe de guilda tê-lo recebido aqui fez Ainz ciente da distância entre os dois. Há alguma coisa que o incomoda, Vossa Majestade? Ainzak levantou a cabeça para espiá-lo, pois parecia que Ainz tinha o ignorado em favor de olhar para a sala ao lado. Ainz não conseguiu evitar de caçoar de sua própria tolice. O rosto de Ainzak ficou sério de repente. Talvez ele estivesse pensando que o riso tivesse sido direcionado a ele. Ainz se sentiu enojado consigo mesmo por sua própria grosseria, mas o rei feiticeiro não podia se desculpar. Em vez disso, ele decidiu jogar uma conversa na tentativa de encobrir isso. Ainda assim, que tipo de atitude ele deveria tomar em relação ao chefe de guilda? Ainz ainda estava aprendendo a maneira correta de ser um rei e não tinha nenhum conhecimento nesse campo. A única coisa que o guiava era uma sensação vaga de "isso deve ser o jeito mais certo". Com isso, ele decidiu tentar algo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar disso, Ainzak, mas eu tenho uma proposta para você. Perdoe-me, Vossa Majestade, mas não tenho certeza do que fala. Se é possível, o senhor poderia me explicar do início? Baseando-se em suas interações anteriores com esse homem, Ainz sabia que Ainzak era um homem capaz de mentir com um sorriso no rosto. Havia uma grande chance de ele já ter uma compreensão firme da situação. Foi provavelmente por isso que ele não se alarmou com os anjos presentes. Sendo esse o caso, não havia necessidade de fazer rodeios. Ainz decidiu falar diretamente. Eu pretendo incorporar a Guilda dos Aventureiros ao Reino Feiticeiro. Bem, se esse é o caso, eu não acho que ninguém vai se opor a isso. É mesmo? Eu ouvi dizer que a Guilda dos Aventureiros sempre se manteve neutra. Você realmente está bem com isso? Todos devem proceder como o senhor deseja, Vossa Majestade. Esta nação é governada pelas leis que estabeleceu. Se Vossa Majestade quiser subordinar a Guilda dos Aventureiros à sua vontade, ninguém poderá negar os seus desígnios. Ainz riu de si mesmo novamente. Aparentemente, Ainz é que entendeu bem o que ele queria dizer. Parecia que finalmente ele podia ver alguma emoção no rosto do chefe da guilda. Um suave marejar aparecia em seus olhos. De fato, irá proceder como eu desejo, mas você realmente pretende compactuar com isso? Ou está pretendendo avisar os aventureiros e enviá-los ao reino e ao império antes de entregar a concha vazia da guilda para mim? Ainzak olhou atentamente para Ainz e então rodeou os ombros, como se estivesse dizendo: então quer dizer que você já previu meus planos, né? Como esperado de Vossa Majestade, e pensar que o senhor não iria apenas reivindicar e governar esta cidade, mas até mesmo ver através dos meus pensamentos mais íntimos. Será que o senhor leu a minha mente com magia? Não usei magia, é apenas experiência de vida. Presumo que és um ser muito antigo, então. Ora, é realmente temível. Então, o que será de mim? Não vai acontecer nada com você.
Verdade? Eu não vou agradecer por isso, sabia? E nem eu quero seus agradecimentos. Mais do que isso, quero suas opiniões. Eu ouvi dizer que aventureiros existem para defender as pessoas. Sendo assim, eles não desejam serem usados em guerras entre humanos e têm mantido um grau de independência de qualquer nação. Isso é verdade? É como diz Vossa Majestade. Na verdade, quando Vossa Majestade reivindicou esta cidade, não tínhamos intenção de oferecer qualquer resistência. E ainda assim, o homem chamado Momon ficou diante de mim. Ainzek grunhiu em surpresa com essa resposta. Bem, não adiantava se dar um tempo. Ainz decidiu continuar falando e, claro, ele teve que ajudar a cobrir a identidade de Momon. Vamos deixar essa parte de lado. Afinal, estamos trabalhando juntos em certo sentido. De fato, essa cooperação é uma das razões pelas quais posso pacificamente governar esse lugar. Ainzek parecia estar prestes a dizer alguma coisa, mas Ainz o ignorou e continuou. Essa seria a jogada certa. Ele precisava trazer Ainzek para seu lado e fazê-lo querer ajudar o reino feiticeiro por vontade própria. Depois de recordar as várias queixas e reclamações que ouvira durante seu tempo como Momon, Ainz falou: Então, eu tenho uma pergunta depois de ouvir suas palavras. Você está certo de que os aventureiros existem para defender as pessoas. No entanto, quem exatamente são as pessoas? Posso saber o que o senhor quer dizer com isso? Havia um olhar perplexo no rosto de Ainzek. Bem, do seu ponto de vista, a palavra pessoas abrange todos os humanoides ou apenas seres humanos? E quanto aos elfos, os meio-elfos e as outras espécies que vivem em harmonia com a humanidade, elas são cobertas por sua definição de pessoas também? Sim, claro, eles estão incluídos. Que estranho. Se me lembro bem, elfos são escravos no Império, não são? E mesmo assim pode dizer que os protege? Que eu saiba, eles não são escravos por terem infringindo as leis do Império, e sim por causa de suas raças. Ainzek abaixou a cabeça, então ele olhou para cima para encarar Ainz novamente. Eu sou o chefe da Guilda dos Aventureiros do Reino, e somente isso. Sendo assim, não sei o que a Guilda do Império tem em mente. Então está tentando fugir da responsabilidade com um jogo de palavras. Os olhos de Ainzek se arregalaram e havia uma raiva nítida neles. Vossa Majestade, tal zombaria não vai... Zombaria? Vai me dizer que não é verdade? Eu vou perguntar de novo. Você não está tentando se livrar da responsabilidade sendo ambíguo assim? Ainzek abaixou os olhos. É como o senhor diz. Você diz que vai defender elfos e mestiços, mas não fez nada por eles. Por quê? Ainzek então deu sua explicação, começando pela posição de que ele não estava claro sobre as intenções da Guilda dos Aventureiros do Império. Apesar de sermos uma guilda de aventureiros, não podemos escapar totalmente dos laços dos países. Mesmo a Guilda dos Aventureiros declarando orgulhosamente estar acima das regras nacionais, nós permanecemos obedientes às leis das nações. Somos uma organização armada, afinal de contas. Seria muito perigoso se um grupo com a nossa força fosse transformado em um poder contra a nação. Eu acredito que a Guilda do Império pense em algo semelhante. É disso que estou falando. Já que você está sujeito às leis de um país, não deve haver problema em ser incorporado a esse país. Sendo esse o caso, por que você não gosta dessa ideia? Tanto o Império quanto o Reino cobiçam a força da Guilda dos Aventureiros. Afinal, apenas aventureiros como nós podem lutar em pé de igualdade contra monstros poderosos. Por isso, nenhum dos lados faria pedidos absurdos enquanto tudo estiver equilibrado. Mas o ponto sobre o qual Vossa Majestade está ponderando é discutível. Se nos tornarmos subordinados ao Senhor, há uma chance de que nossa força seja dirigida contra o povo. E por isso você procura resistir à assimilação a um país, pois tem medo de usar a força contra o homem comum. Estou correto? Exatamente, Vossa Majestade. Não queremos ser obrigados a reprimir o povo ou a lutar em guerras. Isso nos tornaria acessórios para muitas mortes. Ainz não pôde deixar de rir dessas palavras. Bem, eu já sabia disso, né? Mas é claro que ele não podia dizer isso em voz alta. Então sente-se. Agora vou explicar o que pretendo para vocês no futuro. Ainzek parecia relutante em fazer isso, e Ainz teve que repetir para que ele se sentasse novamente. Por fim, o homem se sentou com um pouco de medo, e então Ainz começou sua explicação. Estou considerando a possibilidade de os aventureiros assumirem outros tipos de trabalhos mais significativos. Eu quero que os aventureiros descubram o desconhecido e explorem este mundo. Ainz sentiu Ainzek olhando diretamente para ele pela primeira vez.
Por exemplo, há um pedaço de deserto ao sul entre a teocracia e o Reino Sacro. Por acaso conhece os detalhes dessa terra e quais monstros vivem lá? Não, porque existem muitos assentamentos de demi-humanos na região. A Guilda dos Aventureiros do Reino já enviou pessoas para o local, mas nenhuma retornou. Então não sabemos quase nada sobre lá. Também há uma cordilheira ao sudoeste que serve como uma barreira natural entre o reino e a teocracia. O que você sabe daquele lugar? Não temos informações detalhadas sobre aquela região. E não sentem vergonha dessa ignorância? Não, talvez pareça inevitável do ponto de vista de um aventureiro. Afinal, vocês fazem parte de uma organização que protege as pessoas. Por isso, não há necessidade de saber sobre lugares que não contêm pessoas. Mas quem sabe, talvez haja até mesmo ervas milagrosas crescendo nessas regiões. A boca de Einzek se apertou enquanto ele ouviu essas provocações. Quando eu tiver a guilda dos aventureiros sob minha bandeira, pretendo preencher todos os espaços em branco desse mapa. Mas não seria melhor entregar essa tarefa para o pessoal próximo a você, Vossa Majestade? Não seja um estraga-prazeres. Eu ouvi dizer que você costumava ser um aventureiro, Einzek. Então deixe-me perguntar de novo. Quando você pensa na palavra aventureiro, o que realmente vem à sua mente? Você acha que eles existem apenas para lutar contra monstros? Antes de aprender mais sobre aventureiros, eu achei que eles eram seres que se aventuravam nos confins do desconhecido. Einzek mordeu o lábio com tanta força que parecia que ele estava tentando tirar sangue de si mesmo. Mas nós precisamos proteger nossas pessoas. Não precisam. Eu, no Reino Feiticeiro, sou capaz de proteger meu povo como um governante. Dada a queda acentuada nos pedidos, você deve ser capaz de entender a verdade das minhas palavras, ou eu estou errado. Einzek respondeu afirmativamente, com uma voz de dor que soava mais como um gemido. E o que você vai fazer se sair de Erantel? Vai se mudar para o reino ou o império e proteger as pessoas de lá? Assim você não parece nada mais do que um mercenário andarilho indo de cidade em cidade matando monstros. Ainz então fez uma pausa aqui. O próximo passo seria a persuasão. Ele precisava dedicar a capacidade total de sua mente para o que ele iria dizer em seguida. Agora há pouco você disse que meus subordinados deveriam fazer isso, e de certo modo seria uma boa solução. É verdade que meus subordinados são excelentes em matar. No entanto, muitos deles levantam sérias dúvidas em minha mente em relação a outros assuntos. E esses assuntos envolvem construir ou não boas relações com os seres que eles encontram no mundo desconhecido. É até vergonhoso admitir algo assim. Portanto, desejo deixar esta tarefa para vocês, aventureiros. Mesmo ele estando bastante interessado na reação do silencioso Einzek, sua apresentação ainda não estava terminada. Bem, já que eu planejo que façam um trabalho tão perigoso, eu naturalmente lhes darei todo o suporte que precisam. Você não acha que é necessário que eu assuma a Guilda dos Aventureiros para isso? Tudo o que o senhor precisaria fazer nesse caso é nos contratar, então. Entendo. Então você está bastante confiante em sua força. Eu não desgosto dessa coragem. O que quer dizer, Vossa Majestade? Descobrir o desconhecido inclui a possibilidade de fazer encontros desafortunados com outras civilizações. Se isso acontecesse, suponho que você acha que o Reino Feiticeiro iria fingir que nem te conhece, não é? Além disso, a Guilda dos Aventureiros seria a única responsável por lidar com quaisquer problemas que surgissem. Não é isso que você pensa? Já que afirmam ser uma organização independente, seria apenas o esperado. Afinal, qualquer contrato que eu faça com você não acarretará nenhuma perda para o Reino Feiticeiro. Einzek ficou em silêncio e Ainz continuou. E é isso que significa agir de forma independente, livre do controle de qualquer nação. Mas se surgir uma situação com agravamento a nível internacional, você teria que lidar com isso sozinho. Ou eu estou falando alguma bobagem? Certamente que não, Vossa Majestade. Einzek assentiu profundamente para mostrar que entendia e então completou. Tudo o que falou está correto. Já era hora. E tem mais. Seus preciosos e valiosos aventureiros, profissionais tão capacitados
e únicos acabarão sendo extintos nesse caso. Como os seres humanos levam muito tempo para amadurecer, a morte de qualquer indivíduo talentoso é uma grande perda. Por causa disso, eu queria adquirir o grupo de aventureiros, e então eles receberiam meu total apoio como pagamento por terem que cumprir minhas ordens. Essa é uma proposta muito atraente, mas eu tenho uma dúvida que gostaria de esclarecer. Se nos tornarmos uma força de exploração, isso também significaria achar outros reinos para o reino feiticeiro conquistar? É complicado dar uma resposta para isso. Não posso descartar totalmente essa possibilidade. Afinal, se localizarmos um inimigo em terras desconhecidas que planeja lançar uma invasão, é razoável usar essa informação para tomar a iniciativa e dar o primeiro golpe. Os inimigos podem incluir demi-humanos como ogros ou orques que vivem no deserto. Ou talvez seja necessário lançar uma invasão para mostrar a diferença entre a força deles e a nossa. Se descobrisse um monstro feroz ao seu lado pronto para dar o bote, você não preferiria atacar primeiro? Colocando desse modo, sim, mas... Aconteceu alguma coisa, Vossa Majestade? Não é nada. Perdão por interrompê-lo. O que você estava dizendo? Entendido, mas o que me incomoda é a possibilidade de termos que subjugar com força bruta raças que vivem pacificamente. E de quais raças está pensando? Elfos? Bem, talvez. Os detalhes desse tipo de coisa são altamente sigilosos, pois estão ligados à política nacional, então não posso discutir isso abertamente. Se a invasão e a conquista forem vantajosas para o reino feiticeiro, poderíamos acabar fazendo isso, ou se gerassem apenas desvantagem, evitaríamos tais atos. Isso é bastante comum entre os países, não é? Mas se for apenas uma simples questão de invasões, posso afirmar claramente que tenho forças militares adequadas à minha disposição. Não espero que os aventureiros façam trabalho de espionagem contra nações inimigas, e nem preciso que eles explorem rotas secretas para mim. Como eu disse anteriormente, eu simplesmente desejo que explorem o desconhecido e descubram todos os tipos de coisas. Eu dou a minha palavra sobre isso. E logo depois de dizer essas palavras, Ainz perguntou a Isaac: mas é bem curioso. Parece que você trata as raças de forma diferente dependendo de quão atraentes elas são. Por que você não pareceu incomodado em subjugar pela força quando eu mencionei orques e ogros? Ora, porque eles são demi-humanos. Típico. Então é isso que você pensa. Eu sei como é. Mas então qual é a sua resposta? Isaac parecia querer dizer alguma coisa, mas imediatamente sacudiu a cabeça. Isso provavelmente era para mudar de ideia. Preciso responder imediatamente, Vossa Majestade. De preferência, eu gostaria que sim. Contudo, eu sei que é um assunto de grande importância, então entendo que seja melhor se pensar bem e discutir com os outros. O fato de levar tempo é inevitável, mas ainda assim, eu gostaria de saber o que você pensa, Isaac. Ainz se inclinou para frente para que ele pudesse olhar diretamente nos olhos de Isaac. A verdade é que eu estou decepcionado. Ou melhor, estou triste pelo fato de vocês, aventureiros, não serem nada mais do que exterminadores de monstros. Como se atrevem a chamar isso de aventureiros? O que me diz, Isaac? Você está disposto a se aventurar de verdade sob minha regência? Eu tenho fé de que todos vocês... Aqui, Ainz parou por um momento e então deixou a força fluir em seus olhos e sua voz. Que vocês serão capazes de se tornarem aventureiros no verdadeiro sentido da palavra. A tensão encheu a sala, e como se observasse um oponente que havia sido morto por seu golpe final, Ainz prendeu a respiração, embora ele nem mesmo pudesse respirar, enquanto aguardava a resposta de Isaac. Eu sinto que é verdadeiramente uma proposta muito atraente, mas... As luzes dentro das órbitas vazias de Ainz tremeram. Parecia que ele encontraria algum motivo para recusar. Pretendo perguntar aos outros se eles podem aceitar essa proposta. É verdade que usar aventureiros como nós para tal propósito é como um sonho se tornando realidade. Tornarmos agentes do reino feiticeiro é algo com o qual podemos chegar a um acordo em algum momento. Se eu pudesse falar como um ex-aventureiro, eu ficaria feliz em ajudar. Então será que funcionou? Essa resposta é aceitável. Ainz respondeu e se recostou no sofá. A alegria do sucesso de sua fala se espalhou firmemente pelo seu corpo. Era como a sensação de deixar um cliente depois de fechar um negócio, depois correr para o telefone mais próximo e ligar para sua própria empresa gritando: "Eu consegui!". Ele não esperava que sua experiência como aventureiro acabasse sendo usada aqui. Não foi por causa dessa experiência que Ainz pôde fazer uma proposta tão tentadora.
assustadora. Só então, Ainz se deu conta de algo que era muito importante e que tinha que ser endereçado imediatamente. Dizia respeito ao futuro do reino feiticeiro que ele imaginara. Ah, sim, tem mais uma coisa. Ainz levantou um de seus dedos ossudos. Quando você disse que queria proteger o povo, definiu como abrangendo todos os humanoides. Sendo assim, o objetivo dos aventureiros é proteger todas as pessoas dentro desse escopo. Sim, exatamente, Vossa Majestade. E quando o assunto for para uma invasão, você deu a entender que não teria problemas em invadir, desde que fossem demi-humanos. Estou correto? Ainz assentiu com a cabeça. Sua expressão parecia dizer: sim, e daí? O reino feiticeiro aceitará todas as raças, ou seja, não apenas humanoides, mas demi-humanos e heteromorfos também. Portanto, se a filosofia dos aventureiros é proteger o povo, então você também terá de defender os demi-humanos e heteromorfos. Os olhos de Ainzek se arregalaram ao ouvir isso. O quê? Como assim? Qual o problema? Não entendo o motivo do seu alvoroço. No meu país não há diferença entre seres humanos, demi-humanos ou heteromorfos. Se eles me reconhecerem como seu rei, então serão meus súditos. Essa loucura não tem como ser feita, Vossa Majestade. Será mesmo? Eu ouvi falar de um país ao norte do reino chamado Estado do Conselho. Não existem muitas raças coexistindo lá? Realmente, eu também já ouvi falar desse país, mas não! O senhor pretende que todo mundo aqui coexista com raças que nos tratam como comida? Ahá, então é por isso. O reino feiticeiro não permitirá que cidadãos livres devorem seus iguais. Eu criarei uma lei deixando isso bem claro. Resolvi o problema então, não acha? Por outro lado, não vou impedi-los se forem atrás daqueles que não são meus súditos. Afinal, eu não sou do tipo que interfere com os hábitos culinários de seu povo. Se bem que ver os membros de sua própria raça sendo massacrados e vendidos como carne no mercado não deve fazer bem à saúde mental. Talvez esse assunto exija mais debate. Segundo Lupus Regina, os aldeões do vilarejo Carne viviam em harmonia com goblins e ogros. Sendo assim, não havia razão para que isso fosse impossível nessa cidade. Dito isso, o grande número de pessoas envolvidas complicaria o assunto. O que exatamente o senhor pretende fazer? Não faça perguntas bobas. Por que não se pergunta antes o porquê de vocês, como seres vivos, não poderem se unir? Como um morto-vivo, eu acho esse ponto bastante difícil de entender. Para mim, não há diferença entre humanos e goblins. Todas as raças serão iguais sob minha regência. Naturalmente, eu estarei acima de vocês como seu governante absoluto, assim como os subordinados abaixo de mim. A respiração de Ainzek pareceu mudar através de várias velocidades antes dele finalmente se acalmar. Então o senhor vai ter até goblins sob sua bandeira? Transformá-los em seus cidadãos? Não ouviu o que eu disse? Eu disse que levaria orques e ogros como meus súditos também, não disse? Perdão, é só que é muita coisa para se absorver de uma só vez. Eu ouvi sim, porém acreditei que seriam seus escravos. Sua resposta é uma que combina com uma raça que trata elfos como escravos. Eu vou deixar claro de uma vez por todas. Todos os cidadãos de meu governo serão iguais. Quando ele olhou para o jeito que Ainzek estava ofegando, Ainz considerou se esse homem tinha percebido suas intenções. Uma interpretação extrema dessas palavras seria que todos os cidadãos do reino feiticeiro seriam escravos da grande tumba de Nazarick e seus membros. Claro, ele não diria isso, nem havia necessidade de dizer. Seria melhor se Ainzek não percebesse isso. Há muitos goblins sob minha proteção. Em poucos dias, um grupo deles visitará Erantel. Tente conversar com eles. Garanto que seus preconceitos em relação aos goblins serão destruídos. Além disso, os homens lagarto não comem tanta carne assim. Sua dieta primária é peixe. Dryades e Trentes amam a água limpa e a luz do sol, e eles só atacam humanos em autodefesa. O senhor já tomou tantos vassalos assim sob sua bandeira? Mas é claro, há um grande número de demi-humanos e heteromorfos que se tornaram meus súditos. Creio que mudamos demais de assunto. Enfim, Ainzek, é do meu entendimento que você aprova a Guilda dos Aventureiros se tornando parte do Reino Feiticeiro. Sim, enquanto Vossa Majestade se manter fiel à sua palavra. Você é um sujeito bem desconfiado, hein? Eu não estou mentindo. Os aventureiros devem procurar explorar o desconhecido. Se possível, ele esperava reunir todos os tipos de raças em grupos e enviá-las para fora. Bem,
Conto com você para explicar o assunto para os demais aventureiros que conhece. Se algum aventureiro não aprovar a ideia de se tornar funcionário público, diga que ele está livre para ir embora. Realmente não terá problema? Cooperação forçada não é eficiente. Enfim, pode-se imaginar que grandes mudanças na estrutura da organização e desvios repentinos das práticas atuais causarão muitos problemas. Portanto, o status quo será mantido até certo ponto. A mudança mais óbvia, é claro, será a inclusão de membros do Reino Feiticeiro em um comitê de análise, e eles também serão seus superiores hierárquicos na nova guilda. Tudo o que restou foi a parte mais importante, os incentivos que fariam com que mais aventureiros quisessem se juntar à guilda dos aventureiros do Reino Feiticeiro. O apoio que o Reino Feiticeiro oferece incluirá principalmente o estabelecimento de uma instalação de treinamento. Seria uma lástima trilhar o caminho para terras distantes e ser morto por monstros desconhecidos. Portanto, o método de treinamento atual, o de combate ao vivo contra monstros, precisará ser mudado. Considerando que os aventureiros precisam se acostumar a trabalho em equipe, pode ser uma boa ideia construir uma masmorra para eles se acostumarem. A ideia de Ainz era que essa dungeon fosse parcialmente preenchida pelos mortos-vivos pop de Nazarick. Sinto que é uma ideia muito boa mesmo, só que com certeza será um empreendimento considerável. Como a equipe seria composta de mortos-vivos que não necessitavam de salário, os custos operacionais não seriam muito altos. Todavia, não havia necessidade dessa informação ser compartilhada com eles. Devia-se vender favores sem hesitação quando surgisse a necessidade. Certamente vai ser um investimento inicial considerável, mas isso está dentro do limite permitido de despesas anuais. Afinal de contas, os aventureiros são um valioso recurso humano para o Reino Feiticeiro. Eu sou profundamente grato, Vossa Majestade. Não precisa ficar de cerimônia. Então realmente gostou da ideia ou acha que os aventureiros não serão atraídos por ela? Com certeza será bastante atraente para os aventureiros de baixo nível, mas e se os aventureiros decidirem se transferir para o reino ou para as guildas do Império depois de completarem seu treinamento? Claro que isso não será permitido. Isso é um órgão estatal. O uso indevido disso poderia ser considerado como traição. Entendo, então parece que vou precisar explicar cuidadosamente essa parte. Me diga, qual o melhor meio para se atrair aventureiros de médio e alto nível? Creio que boa remuneração é a melhor resposta. Entendo. O dinheiro é uma língua universal, não é mesmo? Com certeza. Além disso, se não tiverem melhores armas, armaduras e outros itens mágicos, será impossível derrotar monstros poderosos. E esses itens são geralmente muito caros. Ah, sim. Bem lembrado. A produção em massa poderia reduzir o preço de tais equipamentos. Entretanto, aventureiros poderosos eram muito raros. Sendo assim, seus equipamentos eram feitos sob encomenda, o que naturalmente elevava seus preços. As pessoas capazes de fazer esses itens eram muito raras, o que só contribuía para o alto preço. Ele tinha que pensar em uma maneira de lidar com os problemas que se seguiriam também. Além disso, eu gostaria de deixar que mais aventureiros, os do Reino e os do Império, soubessem desse lugar. Alguma sugestão? Se comparada com as guildas do Reino e do Império, a guilda dos aventureiros que Vossa Majestade pretende estabelecer é praticamente um sonho. Uma vez que as notícias se espalharem, as guildas das outras nações podem tentar alguns meios para interferir, a fim de visitar desertores. Afinal, cada país conta com os aventureiros como seus trunfos e não ficarão nada satisfeitos em ver seus aventureiros debandando para o país de Vossa Majestade. Bem pensado. E o que acha que seria uma boa solução para isso? É difícil responder assim tão prontamente. O senhor me daria um tempo para pensar? Claro, eu também preciso de um tempo para traçar os meus próximos passos. O fato era que esse objetivo grandioso era demais para Ainz lidar sozinho. Ele precisava se acalmar, pensar a respeito e discutir com terceiros. Ainz então se levantou. Ainz rapidamente fechou a boca antes que ele terminasse de dizer: "Se me der licença, vou indo nessa." Afinal, não seria algo condizente com seus status. Não era assim que um rei deveria falar. Isso é tudo. Entrarei em contato depois. Ainzek se levantou apressadamente e abaixou a cabeça. Entendido, Vossa Majestade. Sem olhar para trás, Ainz saiu da sala pela porta que Fife abriu para ele. Embora quisesse suspirar, ele ainda estava na guilda. Fazê-lo agora seria muito prematuro. Ainz levou os anjos para fora da guilda dos aventureiros, e depois de andar um pouco mais adiante, ele finalmente se permitiu suspirar baixinho. "Ah, cansei."
Ele pensou. Enquanto Ainz Ongon não pudesse dizer que estava cansado, Suzuki Satoru estava praticamente clamando para seu cérebro superaquecido descansar. Antes de falar com a Albedo sobre absorver a Guilda dos Aventureiros, eu deveria descansar um pouco. Eu também preciso encontrar uma maneira de convencer a Albedo sobre os méritos desse plano. Eu arrumei tarefas até demais agora. Ainz andou a passos largos em silêncio. Ele não usou magia de teletransporte. Em vez disso, rezou para que tropeçasse em uma boa ideia antes de chegar em casa. Enquanto isso, dentro da Guilda dos Aventureiros, depois que Ainz saiu, a porta da sala adjacente, o escritório de Ainzek, foi aberta e um novo hóspede entrou. O homem, com um corpo excessivamente magro, a ponto de alguns até acharem que ele era anoréxico, era um velho amigo de Ainzek, o chefe da Guilda dos Magistas de Erantel, Theo Hakeshir. Luton, mas que surpresa, não? Eu não esperava que o Rei Feiticeiro viesse no meio de nossas discussões. Será que ele notou alguma coisa? Não faço a menor ideia. Naquela mesma manhã, Ainzek passara a rotina diária de encontrar Hakeshir logo cedo para trocar informações. Desde que a cidade havia caído sob o domínio do Rei Feiticeiro, eles só se encontravam pela manhã. A razão para isso foi porque acreditavam que a maioria dos mortos-vivos não gostava de sair na luz do sol. Ainda assim, depois de ver o exército de mortos que patrulhava as ruas, ele sabia que isso era pouco mais do que uma maneira de tranquilizar suas mentes. Suas reuniões foram essencialmente realizadas com o propósito de trocar notícias, sem considerar os futuros movimentos das guildas da cidade. Majoritariamente porque enquanto o Reino Feiticeiro estava sendo fundado, todos os que queriam fugir já tinham ido embora para o Reino ou para o Império. A Guilda dos Magistas também transferiu todos os seus itens mágicos para fora da cidade, e apenas alguns de seus membros ficaram para trás. Em outras palavras, a Guilda dos Magistas dessa cidade estava efetivamente dissolvida. No entanto, ainda havia muito que precisava ser discutido no campo da análise de informações. Embora os aventureiros não estivessem particularmente ligados a países e governos, será que eles realmente seriam aceitos no Reino Feiticeiro? Será que não seriam enviados esquadrões de busca atrás de aventureiros fugitivos? E se eles conseguissem atravessar a fronteira com sucesso, será que o Reino Feiticeiro exigiria a extradição dos refugiados a nível nacional? E o que seria dos usuários de magia? Como eles poderiam lidar com essa situação sem sacrificar Momon, que agora era residente aqui? Além disso, como a Guilda dos Aventureiros deveria tratar Momon? Os templos permaneciam em silêncio, sentindo que o Rei Feiticeiro também se afastava deles. Mas até quando isso continuaria? Eles liderariam um movimento de resistência contra seu reinado ou aceitariam passivamente? Cada uma dessas perguntas era desafiadora, o que sobrecarregava seus cérebros até o limite. Contudo, seria problemático se não fizessem nada e simplesmente deixassem as coisas acontecerem. Os templos representavam um possível grande problema nesse aspecto. Poderiam os templos que consideravam mortos-vivos como inimigos mortais aceitarem um deles como seu rei? Eles se mantiveram calados por enquanto, mas era justamente esse silêncio, esse consentimento que amedrontava ainda mais as pessoas. Além disso, havia as facções religiosas dos países vizinhos. Se algo saísse do controle, eles poderiam decidir unilateralmente declarar uma guerra santa, fazendo os templos dentro do Reino Feiticeiro agirem forçadamente como uma quinta coluna. Uma situação dessas realmente tinha chance de acontecer. A razão pela qual não havia ninguém aqui para representar os templos foi porque a sua posição sobre o assunto não estava clara. Embora fosse fácil chamar alguns representantes, qualquer divergência poderia resultar em conspirações. Dito isso, nenhum dos dois achava que os templos seriam realmente capazes de derrotar o Rei Feiticeiro. O que os incomodava seria o massacre que certamente se desdobraria depois que eles tentassem. Ainda pior, eles temiam que isso resultasse em Momon, a espada do Rei Feiticeiro, massacrando todos eles. Além disso, como eles curariam as feridas nos corações das pessoas do país depois que algo desse tipo acontecesse? Assim que suas cabeças começaram a doer com essa confusão caótica de eventos, o Rei Feiticeiro havia chegado. Eu creio que Sua Majestade parece ter sentido a sua presença por aqui. A melhor prova disso foi o riso do Rei Feiticeiro ao olhar para a sala adjacente. Se demos azar, tudo que conversarmos pode ter vazado. O quê?
Você quer dizer que... Exatamente. Eu acho que ele queria que você ouvisse o que ele tinha a dizer. A acústica dessa sala estava sintonizada de tal forma que tudo o que se dizia aqui podia ser ouvido na sala ao lado. Por causa disso, Hakeshir, que estava escondido naquela sala, deveria ter ouvido tudo o que os dois haviam discutido. Não acha que pode ser um blefe? É muito improvável que seja. Até certo ponto ele deve ter sentido que havia alguém na sala, mas é possível que Sua Majestade tenha pensado que era alguém dos templos. Agora há pouco ele havia ficado mais confuso do que chocado devido ao quão rápido a situação se desenrolou. Quando ele pensou nisso, tudo o que ele sentiu foi um arrependimento por suas ações. Como ele queria rir de si mesmo agora, alguém que escondeu seu amigo fora desse lugar. Ele deveria ter convidado Hakeshir também, para que os três pudessem expressar seus pensamentos. Claro, o rei feiticeiro provavelmente não havia colocado todas as suas cartas na mesa ainda. Entretanto, ele havia declarado suas opiniões a um mero cidadão, isso sem sequer perder o porte régio de um governante. E quanto a Ainzek, como ele havia agido perante isso? Enquanto observava Ainzek franzindo as sobrancelhas, Hakeshir perguntou friamente: E então, o que fará agora? Nem precisa responder, eu já sei. Afinal, você costumava chamá-lo de Rei Feiticeiro, mas agora é Sua Majestade. Não acha que eu estou fazendo isso pois alguém poderia estar nos espionando? Se ainda estiverem, quer dizer que entregou tudo de mão beijada? Talvez ele tenha me enfeitiçado. Queria muito dizer que esse foi o caso, mas acho que não. Magias de charme são limitadas por tempo, e mesmo que o rei feiticeiro quisesse sustentá-la, ele provavelmente não seria capaz de manter por tanto tempo. Talvez a Sua Majestade seja capaz de fazer algo assim. Não diga isso nem de brincadeira, velho amigo. Isso seria perturbador. Afinal, essa seria magia de 8º nível ou mais, um reino que só pertence aos deuses. Os dois riram brevemente, e então Isaac retomou sua expressão séria. Eu acredito que ajudar Sua Majestade nesse assunto é uma boa ideia. Mesmo que isso resulte em você e todos os outros virando invasores de outras nações? Não é natural que as nações fortes subjuguem as mais fracas? Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ajudar a criar uma tragédia, e mesmo assim concordou? É só uma possibilidade e não um fato concreto. E outra coisa, desde que Sua Majestade assumiu o controle do país, você chegou a ver sequer uma pessoa em uma situação pior que a de antes? Hakeshir ficou em silêncio. O surpreendente foi que ninguém neste país poderia dizer que eles estavam em uma situação pior que a de antes. Bem, alguns aventureiros ficaram sem trabalho, não? Sei, mas isso acontece. Não me venha com esses seus sarcasmos. Desculpe, não resisti. Ainda assim, dado que foi uma oportunidade tão rara, por que não perguntou ao rei feiticeiro o que ele pensa da situação com os templos? Preciso mesmo explicar? E se Sua Majestade decidisse que eles são um incômodo e resolvesse destruí-los por causa de algo que eu disse? Eu teria que passar o resto da minha vida sabendo que causei um massacre. Como você acha que eu ia conseguir dormir e acordar todo dia sabendo disso? E o rei feiticeiro é alguém que faria uma coisa dessas? Não do meu ponto de vista. Eu sinto até que é o oposto. Sua Majestade é um homem muito racional. Eu me surpreendi com isso. Chegou um momento que pensei que aquele rosto de crânio era uma ilusão mágica. Sinceramente, ele chega a me lembrar das minhas conversas com o Momondono. Falar uma coisa dessa chega até a ser uma ofensa ao Momondono. Isaac sorriu fracamente ao ver o seu velho amigo com uma expressão descontente no rosto. Eu não discordo. É desrespeitoso comparar o herói da humanidade ao rei feiticeiro morto-vivo. É só que, se considerar que ambos são seres de poder sobre-humano, eles parecem bastante semelhantes. Se eu tivesse que descrevê-lo, eu diria que posso sentir que ambos têm a mesma presença, algo que apenas entidades transcendentais podem irradiar. Daí, quando você coloca dessa maneira, acho que é verdade. Os dois então se lembraram da forma daquele grande herói, Momon. E então, depois da breve pausa, Isaac olhou diretamente para Hakeshir. Hakeshir, se não deseja ajudar Sua Majestade, posso incomodá-lo para que não venha mais aqui? A razão para isso não precisava ser dita. Afinal, a sala de Isaac poderia muito bem ser usada para armazenar dados relativos à administração nacional do Reino Feiticeiro. Permitir que pessoas de fora entrassem e saíssem de tal sala definitivamente não era apropriado. Além disso, as palavras do Rei Feiticeiro que causaram um grande impacto no coração de Isaac também foram ditas ao seu velho amigo. O novo ideal dos aventureiros
aventureiros que ele havia falado seria brilhante e glorioso. No passado, houve aventureiros que haviam pisado em terras desconhecidas. Entretanto, a maioria deles morreu longe de suas casas ou desistiram em face da realidade. Apenas um punhado de pessoas poderia realmente fazer uma coisa tão perigosa. Mas agora, o Rei Feiticeiro, um usuário de magia que exercia poder absoluto, estava oferecendo seu total apoio a eles, e isso abriu uma nova perspectiva de possibilidades. Contida dentro disso estava a possibilidade deles se tornarem verdadeiros aventureiros. Depois de uma breve pausa, Hakeshir finalmente falou. Isaac, você sabe que a Guilda dos Magistas desta cidade está praticamente dissolvida, certo? Ah, sim, claro. Então, como um velho amigo, permita que eu lhe dê meu total apoio neste empreendimento. Quando estiver tudo pronto, que tal irmos explorar o desconhecido juntos? Isaac soltou uma alta gargalhada diante dessa pergunta. Sério? Menor cidade? Estaria mesmo disposto? Por que não? Lembre-se de falar com Sua Majestade e convencê-lo a não colocar uma restrição de idade na Guilda dos Aventureiros. E então os dois encheram a sala com risadas alegres.